Galera, no vídeo de hoje eu quero fazer uma comparação com vocês da Kawasaki Versys X300 com a Kawasaki Versys 650, tá? Eu sei que é uma comparação meio injusta, né? São motos de categorias e cilindradas diferentes, mas esse vídeo foi muito pedido aqui no canal, principalmente por causa da minha experiência com as duas motocicletas, né? Então eu tive uma Versys 300 e hoje eu tenho uma Versys 650 e logicamente muitos usuários pensam em fazer um upgrade da 300 para 650 e é por isso eu imagino que esse vídeo foi muito pedido por vocês, tá? Então vou trazer aqui algumas comparações e opiniões minhas sobre as duas motocicletas para facilitar vocês aí a entenderem se vale a pena fazer o upgrade de uma para a outra. O primeiro item que eu queria conversar com vocês é sobre suspensões. Quando você anda na Versys 300 e anda na Versys 650, eu, Ricardo, tive uma percepção melhor de mais conforto, versatilidade e estabilidade na Versys 650. Apesar da Versys 650 ser uma crossover, ou seja, uma mistura de moto naked com mistura de moto trail, na minha opinião, as suspensões delas são superiores quando você compara conforto e estabilidade, versatilidade, e vou explicar por quê. A Versys 650 tem 20 mm a mais de curso de suspensão dianteira, ou seja, 2 centímetros a mais. Então só por aí a Versys 650 já começa pontuando acima da Versys 300, além da suspensão dianteira ser invertida, o que aumenta a sua efetividade de uso. Uma suspensão que copia melhor o asfalto, tem ciclística melhor. Ela tem ajustes de pré-carga do lado esquerdo e ajuste de retorno do lado direito. Isso estou falando da Versys 650, tá? Então, além de curso de suspensão superior, possibilidade de 2 tipos de ajuste, e ela é ainda invertida, tá? Então a suspensão dianteira da 650 sem dúvidas pontua na frente da suspensão da Versys 300. Sem dúvidas, a suspensão dianteira da Versys 300 é um ponto negativo da motocicleta. É uma suspensão que dá fim de curso com facilidade e você não tem a possibilidade de fazer nenhum ajuste ali de pré-carga ou retorno. Então, para você fazer modificações nessa suspensão, deixar mais mole, mais dura e etc. Você pode fazer alterações de óleo por óleo mais viscoso, menos viscoso, mas isso você vai precisar de ajuda aí de uma oficina mecânica, né? Então, em casa, um ajuste que você mesmo faz, não tem como fazer na Versys 300. Então, quando o assunto é suspensão dianteira, mesmo a Versys 650 sendo uma moto crossover, ela pontua na frente, e na prática você percebe sem dúvidas que a dianteira da 650 é mais confortável, transmite menos as imperfeições, os buracos para sua mão. É simplesmente maravilhosa a suspensão dianteira da Versys 650. Na Versys 300 a suspensão dianteira também é confortável, mas ela tem esse problema de ter um curso pequeno e impossibilidade de ajuste, então ela dá fim de curso com facilidade, principalmente quando você anda em estrada de terra numa tocada mais rápida, beleza? Quando a gente fala de suspensão traseira, a Versys 650 tem 2 mm, ou seja, 0,2 centímetros a menos de curso de suspensão da Versys 300, ou seja, são praticamente a mesma coisa. Mas aqui de novo a suspensão traseira da Versys 650, na minha opinião, pontua na frente por 2 motivos. Primeiro, ela tem ajuste de pré-carga fácil que você faz ali na mão, não precisa de ferramentas, isso te dá muita versatilidade. Você tá sozinho, vai andar na cidade, buraqueira, você dá 2 cliques ali ou 3 cliques, você deixa a suspensão traseira mais mole. Vai pegar uma serra na sequência, você volta ali, endurece a pré-carga e manda bala na serra. Vai subir uma garupa, vai ter carga, aumentou o peso, aumenta a pré-carga. Então isso é muito legal, muito fácil. Na Versys 300 ela tem uma suspensão traseira legal também, confortável e versátil, tá? Só que o ajuste de pré-carga dela precisa de ferramenta. Então é um negócio que você não faz com
com frequência, né? Você só faz o ajuste se você for fazer um uso muito diferente do que você costuma fazer, e aí sim você vai lá, gasta um tempo, pega a ferramenta e ajusta a pré-carga da suspensão traseira. E o segundo ponto que a suspensão da Versys 650 pontua na frente é que a balança dela é em asa de gaivota, ela tem uma queda, um ângulo assim, o que diminui o tesouramento da suspensão traseira quando você acelera, né? Quando você acelera, a moto tem a tendência de levantar e tesourar a suspensão traseira. Então, por ela ser em gaivota angulada, ela tem menos esse efeito, que te dá mais chão, te dá mais estabilidade, e ela acaba copiando melhor o asfalto, tá? Então, no uso prático, quando a gente fala só de suspensão traseira, é muito semelhante à das duas, mas esses dois quesitos da balança e do ajuste pré-carga mais fácil, sem dúvidas a suspensão traseira da 650 pontua na frente, tá? Quando a gente fala sobre embreagem, na Versys 300 nós temos uma embreagem assistida e deslizante, e na Versys 650 nós temos uma embreagem normal, tradicional, tá? Esse é um assunto um pouco confuso. Tem gente que fala que a Versys 650 tem a embreagem assistida e deslizante, mas quando você entra no site oficial da Kawasaki, está escrito lá apenas que ela tem uma embreagem multidisco banhada a óleo, tá? Que é a embreagem tradicional. Quando você entra lá no site oficial da Kawasaki e entra na Versys 300, tem lá na seção de tecnologia falando que a embreagem é assistida e deslizante, tá? Então, quando você pega as duas informações em sites oficiais, a 300 tem e a 650 não tem, tá? De fato, a embreagem da 650 é mais dura de acionar, e a da 300 tem embreagem muito molinha de acionar. Isso é excelente, e ela é deslizante, ou seja, não importa qual marcha você coloque nas suas reduções fortes, a roda traseira não vai travar, não vai patinar, como se fosse um ABS de freio motor da Versys. Isso é muito legal, é um item de segurança. E a parte do assistida quer dizer que ela tem um conjunto de molas ali que favorece com que a embreagem seja mais leve para você acionar e desacionar, tá? Na 650 então nós temos a embreagem tradicional, mais pesada de acionar, e ela não é deslizante, então tem que tomar cuidado com as reduções muito intensas, que senão a roda traseira vai patinar. Ponto negativo para 650, eu acho que era mais necessário ter esse tipo de tecnologia na Versys 650 do que na 300, porque na 650 nós temos muito mais performance. Quanto mais força de motor, mais segurança é necessária, na minha opinião. Então é uma pena. Então, nesse quesito, a Versys 300 pontua na frente. Quando a gente fala sobre motor, nós temos um motor bicilíndrico nas duas motocicletas, uma com 300 cilindradas e a outra com 650 cilindradas. A Versys 650 tem 29 cavalos a mais de potência comparada à Versys 300. 29 cavalos é um número mega considerável. Então, sem dúvidas, a performance de uma para a outra não tem nada a ver. A Versys 150 sem dúvidas anda muito mais, o que te deixa a sua pilotagem muito mais prazerosa e segura, principalmente para fazer aquelas ultrapassagens difíceis, né? A 650 tem 3,9 kg a mais de torque, ou seja, também não tem nada a ver uma com a outra. A performance, quando a gente fala sobre torque, a paulada na 650 é muito superior, o que faz a 650 uma moto, na minha opinião, perigosa para quem não tem experiência, tá? Tem força de sobra disponível praticamente a todo momento, e se não tomar cuidado, a moto empina facilmente. Se você acelerar com força, pode patinar a traseira facilmente se a moto estiver pendulada ou com o chão molhado em cima de faixas e etc. Então é uma moto que, se você não tomar cuidado, ela te derruba facilmente, beleza? No contexto geral, se você compara a Versys 650 com uma CB1000, por exemplo, a Versys 650 é extremamente mansa perto, né? Então, comparando a 650 com a Versys 300, sem dúvidas o motor da 650 tem uma performance muito superior, o que é muito legal, que deixa a pilotagem mais gostosa e mais segura, como eu disse.
Então, em termos de motor, se você está vindo de uma para outra, sem dúvidas vai ser um upgrade muito legal e vai ser uma realidade muito diferente na performance das duas motocicletas, tá bom? Quando a gente fala sobre peso, a Versys 650 tem 32 quilos a mais comparado à Versys 300. Esses 32 quilos fazem diferença, de fato é uma motocicleta nitidamente mais pesada, mas na minha opinião, no dia a dia isso tem pouca influência. Eu tenho 1,77 m de altura, então eu consigo basicamente pôr os dois pés inteiros no chão com a Versys 650. Isso ajuda, né? Eu consigo ter mais alavanca e apoio dos pés para superar esses 30 quilos a mais. Então, se você busca uma motocicleta que seja leve, seja para andar em off-road mais pesado, seja para um dia a dia muito intenso, sem dúvidas a Versys 300 pontua melhor. Mas eu uso também a minha 650 no dia a dia e isso não me incomoda, tá? Eu ando normalmente no dia a dia, isso não me incomoda. É mais difícil apenas na hora de manobrar, estacionar e etc. Mas no contexto geral não me incomoda. Se você comparar lado a lado, obviamente para quesito de peso, off-road mais pesado e uso urbano mais pesado, a Versys 300 é superior, mas na minha opinião a 650 também vai muito bem nesses quesitos. Em termos de off-road, eu ainda não andei na terra com a minha 650, mas sem dúvidas eu vou ter mais dificuldades comparado com a 300, principalmente por causa do peso da motocicleta, tá bom? Quando a gente fala sobre tanque de combustível, a Versys 650 ela tem 4 litros a mais comparada à Versys 300, o que na prática dá mais ou menos elas por elas, porque obviamente que a 650 consome mais combustível, um pouco mais de combustível, tá? Então isso nesse quesito é meio que elas por elas, mas com certeza que no fim do mês, no fim de um ano inteiro, você vai ter gasto mais dinheiro com combustível comparado às duas. Então se o seu objetivo é o máximo de economia, com certeza vá de Versys 300, claro, comparando aqui os dois modelos. Na categoria de 300 cilindradas nós temos motos mais econômicas do que ela, né? A Versys 300 nunca foi um show de economia da sua categoria, né? Esse assunto está mais do que debatido aqui no canal. Mas quando você pega o consumo de combustível das duas motocicletas, você tem um consumo semelhante, tá? Então, enquanto a Versys 300 ali faz no uso racional, normal da motocicleta, ela faria ali uns 24, 24.3. Nesse mesmo tipo de uso, a Versys 650 faz ali 21, 22.3, por aí. Então, como você pode ver, o consumo das duas não é tão diferente assim, e a Versys 650 tem uma performance muito superior. Então, se você pega o assunto eficiência energética, eu acho que a Versys 650 pontua mais à frente, porque ela tem uma performance muito superior e bebe quase igual a Versys 300, né? Então, eficiência energética, a Versys 300 nunca foi um show nesse quesito, e a Versys 650 já pontua aí de forma mediana no assunto, tá? Tem concorrentes da 650 que tem eficiência superior, como a NC 750X, obviamente, né? Mas se você pega a Versys 650, uma moto com a performance que tem, fazendo um consumo no próximo de 20 a 22 km por litro, na minha opinião, tá muito bom, certo? Então, comparado Versys 300 com Versys 650, obviamente que aqui nós vamos ter mais eficiência energética na 300, sendo uma moto que no longo prazo vai ser mais barata para você rodar, certo? Se você é aquela pessoa que gosta de subir e descer calçada, descer ou superar grandes obstáculos, principalmente no off-road, vá com certeza de Versys 300, porque ela tem 1 centímetro a mais de vão livre, ou seja, a capacidade dela superar o obstáculo sem bater ali a parte inferior do seu motor. 1 centímetro não quer dizer praticamente nada, mas com certeza isso pode livrar você de um perrengue, principalmente no off-road.
Se você tem um obstáculo que esse 1 centímetro a mais fez diferença para não pegar, já valeu a pena, né? Então, Versys 300 no quesito superação de obstáculos e off-road pontua positivamente comparada à Versys 650, beleza? Mas se você é uma pessoa de baixa estatura, a Versys 650 pode se tornar inviável para você, porque ela tem 2,5 centímetros a mais de altura de banco, tá? Então é uma moto que vai te dar menos apoio se você tem aí uma baixa estatura. Eu acho que pessoas de 1,70 m para baixo vão começar a ter dificuldades de ter um apoio bacana nas duas motocicletas, mas com certeza de forma pior com a Versys 650. Então, se você tem uma Versys 300, quer fazer o upgrade para 650 e você tem uma estatura mais inferior, já vá com isso em mente, de que você vai ter menos apoio na Versys 650 e você vai ter cerca de 30 kg a mais para conseguir segurar com as suas pernas, né? Então, nesse quesito, é uma motocicleta que vai te trazer mais dificuldades para fazer a sua pilotagem aí, principalmente na terra e principalmente na hora de manobrar aí no uso urbano, no dia a dia, beleza? Então, nesse quesito, para pessoas de baixa estatura, pessoas que querem mais facilidade de apoio, eu iria de Versys 300, beleza? Como eu falei, no dia a dia, para lidar com as duas motocicletas, para mim, eu não vi grandes diferenças, assim, diferenças negativas. Na real, eu até prefiro a Versys 650, eu acho ela mais prazerosa de pilotar, né? Obviamente pela sua performance superior e suspensões melhores. Mas se você quer uma motocicleta para uso exclusivo urbano ou off-road, eu iria de Versys 300, tá? A Versys 300 tem um motor muito mais manso, o que é melhor para uso urbano, o que é melhor para uso no off-road, na minha opinião. Off-road tranquilo e etc, né? Sem grandes trilhas e tal, que é basicamente o meu uso. Então, para uso exclusivamente off-road e urbano, eu sugiro que você fique ou pegue a Versys 300 por esses motivos. A Versys 650 tem motor com força e performance de sobra praticamente a todo momento, tá? E por ela não ter controle de tração no uso na terra, por exemplo, se você ficar abrindo o acelerador demais, ela só vai patinar porque tem força sobrando praticamente a todo momento, a todo giro, tá? Então a Versys 300, por ter um motor menor, com menos performance, ele é mais manso, mais fácil de pilotar e ele consegue permanecer em velocidades mais baixas com mais facilidade. Então, se você pega, por exemplo, as longas e grandes avenidas de São Paulo capital, que tem velocidade máxima de 50 km por hora, a Versys 300 consegue manter essa velocidade de cruzeiro com mais facilidade. A Versys 650 você acaba tendo que ficar colocando marchas muito leves ali, porque se você pôr uma quarta a 50 por hora, ela já não vai tolerar, vai ficar engasgando, tem marchas muito longas e tem um motor projetado para manter velocidades de cruzeiro em velocidades superiores, tá? Então na rodovia vai muito bem, mas na cidade, claro que ela consegue andar em baixas velocidades, mas ela tem mais dificuldade. Então você tem que ficar ali trabalhando as marchas de forma mais frequente, beleza? Se você pensa em viagem, as duas motos são excelentes para esse quesito. Então, se você procura versatilidade em uma viagem que você vai ter uso urbano, terra e rodoviário, eu sugiro que você vá de Versys 300. Mais leve, tem pneus e rodas mais adequados para uso de off-road e etc. E ela vai também muito bem na rodovia. O seu motor de 300 cilindradas vai muito bem, tem performance suficiente para você andar aí em velocidades de cruzeiro normais aí, com garupa, sem garupa, vai muito bem. Agora, se você é um cara do turismo mais pro urbano, mais pro rodoviário, no asfalto e etc, você quer aquela moto que vai comer milhares de quilômetros, vá de Versys 650, porque quando você está numa rodovia asfaltada com a Versys 650, você percebe que finalmente é ali que a moto nasceu para estar. Então é uma moto que supera e anda muitos quilômetros com muito conforto, baixa vibração
e você supera aí longos trechos de asfalto em grande estilo, e a moto faz isso com maestria, tá? Então é uma moto que vai muito bem, pontua 1000 anos-luz na frente da Versys 300 quando o assunto é uso rodoviário, na rodovia, no asfalto, beleza? Mais performance, motor mais gostoso, mais prazeroso de pilotar, menos vibração principalmente, isso ajuda muito no conforto, e a moto tem mais chão, tem rodas mais adequadas para esse tipo de uso, faz curvas com mais facilidade, enfim, é um show. A moto é muito gostosa, muito prazerosa no uso rodoviário, no asfalto. Então, se o seu assunto é mototurismo, eu acho que no contexto geral a Versys 650 pontua na frente, porque a maior parte do tempo a gente passa na rodovia e no asfalto, mesmo se a sua viagem for ter diversos tipos de uso, né? Então, para mim, para o meu tipo de uso, para minha opinião, eu acho que para o turismo a Versys 650 é superior. Mas se você, como eu disse, é um cara mais do off-road, mais da versatilidade e roda, e você faz turismo com longos quilômetros em terra, eu sugiro que você vá de Versys 300. E por fim, que eu queria comentar com vocês é sobre a manutenção. Obviamente que a Versys 650 vai ter manutenção mais cara, ela tem pneus mais caros, ela vai ter relação mais cara, pastilhas mais caras, ela tem disco duplo na dianteira, o que encarece a manutenção de freios, a manutenção de troca de pastilhas e etc. Quando você vai, por exemplo, simplesmente fazer uma lavagem de moto, ou você vai cotar valor de mão de obra, só pelo fato dela ter uma cilindrada superior, ela já tem preços mais caros, né? Uma lavagem de uma 650 é mais cara do que de uma 300. Então, no contexto geral, a Versys 650 sempre vai pontuar como mais cara de se manter, beleza? A Versys 300 não é uma moto barata de se manter, longe disso, mas quando você põe as duas lado a lado, a 650 sempre vai ter a tendência de ser um pouco mais cara, tá? Então, se você é a pessoa que procura versatilidade e mínimo de gasto possível, mas com uma moto legal, eu sugiro que você fique ou vá de Versys 300. A 650 sempre vai te trazer gastos um pouco superiores, beleza? Era isso que eu queria dizer, uma passada geral nas duas motocicletas, uma comparação geral das duas motocicletas, e eu espero que essas informações te ajudem a entender. Se você tem uma Versys 300 e está pensando em passar para uma 650, eu espero que essas informações ajudem você a entender o que essas motos proporcionam de diferenças reais. No contexto geral, são motos muito legais, muito gostosas de pilotar, muito confiáveis, certo? Então, de qualquer forma, você vai estar muito bem equipado aí para o seu uso, beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.